Então, pessoal, estamos aqui com mais uma videoaulinha, né? Hoje nós vamos ver um pouco sobre mapeamento V, né? É, então, quando nós aplicamos uma textura, um arquivo de imagem em um modelo, esse arquivo ele precisa saber, o nosso modelo 3D ele precisa ter uma noção de onde são as coordenadas, onde ele vai aplicar aquela textura, né? Então, é preciso haver uma organização. Você precisa dizer para o computador onde ele vai exibir aquela imagem, aquela textura, né? Seria mais ou menos como fazer uma estampa em um tecido. Então, para o nosso exercício do módulo 2, eu disponibilizei para vocês um arquivo em OBJ, né? Diferente do usual, que a gente trabalha com o arquivo do Maya. O OBJ ele é um arquivo universal. Então você pode abrir ele no Blender, você pode abrir no Cinema 4D, você pode abrir ele onde você quiser, né? Então ele é um arquivo intercambiável. Você pode trabalhar em um programa e utilizar em outro. Então, no caso, como ele é um formato mais plural, né? Pode ser que algum programa da máquina de vocês já abra ele direto, como o Photoshop ou Blender ou algum programa de impressão 3D, né? Ele pode reconhecer antes do Maya. Então, para a gente evitar isso, em geral, nós importamos o OBJ. Nós vamos vir aqui em File, Import, e o meu OBJ ele se encontra pasta Downloads, certo? Então, a gente vai encontrar esse arquivo aqui. O ideal é que vocês gastem o tempo que for necessário para mapear cada pecinha dessa, certo? Como se fosse um exercício de repetição. Aqui no nosso vídeo, como a gente dispõe de pouco tempo, eu vou trabalhar só no cacto, para a gente apresentar os conceitos principais. Então, o mapeamento V, basicamente, ele consiste de três etapas, que é a projeção, o corte e a abertura da UV. A projeção, basicamente, ela serve para transferir esse modelo 3D, né? Ela faz uma espécie de achatamento desse modelo num ambiente 2D, né? Então, se eu pegar esse cacto aqui e utilizar o comando UV, Camera Based, então ele vai transferir esse cacto do jeito que está aqui, com essa posição, como se ele fizesse um desenho, como se ele tivesse tirado um print screen do nosso cacto e jogado no universo da UV dele, né? Então, agora se eu acessar o menu de UV, eu vou ver ele exatamente nessa posição. Como a gente alcança ele? Nós podemos vir em UV, UV Editor ou Polymodeling e procurar o UV Editor aqui, essa janelinha, parece uma janelinha do Windows com um checkerbox no meio. Então, eu vou clicar aqui nela e aí ela vai me mostrar, dependendo da versão do Maya de vocês, duas janelas, né? Ou uma janela só com o toolkit aglomerado aqui, né? Então, essas ferramentas aqui de lado, elas servem para a gente ir trabalhando a nossa UV, e aqui a gente tem a visão principal dela. Então, o nosso objeto aqui, ele está como um objeto só, um bolo só, né? Então, a gente não tem como trabalhar muito com ele. A ideia é que nós façamos alguns cortes, né, bem estratégicos, tentando imaginar como se o objeto fosse de papel ou de tecido, né? E depois nós vamos desembrulhá-lo e organizá-lo no espaço. Então, a etapa de projeção é essa, né? Geralmente nós procuramos a melhor posição para fazer uma projeção, né? No caso do cacto, eu escolhi essa visão frontal, mas se fosse, por exemplo, uma roda de carro, né? Talvez a melhor visão para uma projeção seria a lateral da roda, que a gente vê toda a circunferência dela, né? Então, isso aí é uma coisa que você só aprende mesmo com o tempo e com a repetição, né? Vendo o que dá certo e o que dá errado, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o nosso objeto, só que ele está tudo fechadinho. Para esses outros objetos de cena não me atrapalharem, eu posso ocultá-los utilizando a tecla Ctrl H, certo? Ou Ctrl H.
E aí, no caso, eles estão apenas ocultos, escondidos. Eu posso acessá-los novamente na minha Outliner, vindo em Window, Outliner. Então, todas as pecinhas elas estão aqui escondidinhas. Se eu quiser retornar alguma peça e torná-la visível novamente, eu vou utilizar o atalho Shift H. Então, é só lembrar H de hide. Ctrl H oculta, Shift H traz o nosso objeto de volta. Eu vou selecionar aqui o meu objeto. E aí aqui, nessa parte aqui da minha aba Polymodeling, eu vou ver que eu tenho alguns ícones que, diferente dos outros que são laranjinhas, né? Eles são todos verdes, né? Então esses ícones verdes, todos eles são relacionados à questão do mapeamento UV, né? O último do cantinho é o Cut and Seal Tool, ou seja, é a ferramenta de cortar e costurar. Eu vou clicar aqui nele e aí o meu objeto ele vai ficar meio roxinho assim, certo? Esse roxinho ele é uma visão que a gente tem das UVs, né? No universo da UV, quando os objetos eles estão na projeção na maneira correta, eles ficam azuis e quando eles estão invertidos, né, eles ficam vermelhos. Então, como o meu objeto está totalmente fechado, a gente tem uma face azul e uma face vermelha sobreposta, né? Então, por isso ele está mostrando esse visual roxo. Né? No momento que a gente der um unfold nele, que ele ficar todo certinho, ele vai ficar azulzinho. Então, eu vou cortar esses bracinhos dele com a minha ferramenta. Se eu der um clique duplo, ele vai capturar todo um loop de linhas, certo? E aí a gente já vê que o bracinho ele mudou de cor, né? Ou seja, ele está representando que aqui a gente tem uma nova ilha de UV. Repetir o mesmo processo com o outro braço, clique duplo, e aí também ficou separado. E eu vou cortar também aqui embaixo dele, certo? Então agora a gente já tem três peças, porém, na verdade, não, quatro peças, né? Que é o corpo, o fundo e os dois braços. Porém, tirando o fundo, que ele está praticamente aberto aqui, a gente precisa abrir as outras partes, né? Elas não tem como dar uma desembrulhada sem um corte, né? Então nós vamos imaginar como se fosse uma peça de roupa, né? Como se fosse, sei lá, uma peça de pelúcia ou algo do tipo. Então eu preciso fazer um corte durante o segmento, durante o fluxo do objeto. Eu vou pegar aqui a primeira linha e imaginar a última linha. Eu seguro o Shift, dou um clique duplo e aí ele faz um corte para mim. Repito a mesma coisa do outro lado. Primeira linha, última linha, Shift, clique duplo. Então os dois bracinhos eles já estão solucionados, falta só o corpo do meu cacto. Repito o mesmo processo. Venho aqui no topo da cabeça dele e lá embaixo, Shift, clique duplo. E aí caso fique, é sempre bom ter uma certa atenção nesses pequenos detalhes, que caso fique uma pontinha dessa assim presa, quando ele for desembrulhar, vai ficar ali presinho aquele pedacinho, né? Então, se isso acontecer com vocês, né, durante o processo de unfold, provavelmente é porque alguma das arestas não ficou cortada. Então, eu vou clicar e segurar para ele cortar a última aresta. Então, agora o meu objeto está totalmente cortado, eu só preciso dar um unfold nele. Vou voltar aqui para o meu mundo da UV, né, meu UV Editor, e aí a gente tem esses objetos aqui, cada um de uma cor. Eu não consigo selecioná-los individualmente, porque a ferramenta que está ativada agora é uma ferramenta de componente. Então eu preciso trocar de ferramenta aqui. No meu VToolKit, eu tenho uma série de ferramentas. Essas cinco ferramentas do topo são ferramentas de seleção, né? Então aqui é a mais do canto, ela é a seleção por ilha. Quando ela está ativada, eu consigo, opa, ele ainda está com a Cut and Seal ativado. Caso ele continue com a Cut and Seal ativado, a gente vai utilizar a ferramenta de seleção comum, ou tecla Q. Então nós vamos selecionar aqui uma ferramenta de seleção de ilhas de UV e selecionar, nós conseguimos selecionar e afastar cada um dos nossos objetos. Para movimentar, como eu fiz aqui, eu utilizei as duas ferramentas combinadas, a ilha